Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós mais uma vez num episódio do Óbvio Cast, no quadro Ponto de Virada. E o ponto de virada, conforme você sabe, é aquele local que nós encontramos pessoas que têm histórias que mostram que algo aconteceu que mudou a vida delas. Pode ter sido um infarto, de repente o camarada já era um cristão e aí, por algum motivo, ele infartou e redimensionou toda a vida dele, repensou tudo, ou pode ser uma conversão, ou pode ser tudo envolvido. Às vezes a gente tem gente que tem vários pontos de virada na vida dela, que eu acho que é o caso da pessoa que está conosco aqui hoje. Quero que você conheça, eu já estou conhecendo aqui, está na minha frente, Pastor Cláudio Macena. Amém. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Rony e todos que aqui estão por essa oportunidade, de estarmos aqui para contar para vocês aquilo que Jesus tem feito pelo mundo afora e realizou na minha vida. Eu fui um agraciado por ele. Então, meu nome, como já foi falado, é Cláudio Macena. Eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério Vila Georgina, e estamos aqui para contar para vocês que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Cláudio, ele chegou até a gente pelas famosas cristocidências, né? As coincidências de Cristo. E glória a Deus por causa dessas cristocidências, porque eu até estava comentando com ele que a gente faz parte de uma bolha, a gente precisa estourar essa bolha, precisamos entrar em outras bolhas, né? Em outros apriscos do mesmo pastor, né? Assim, quando eu falo que tem outros apriscos, parece assim que existem apriscos diferentes. A gente tem igrejas diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes, mas pertence à única igreja que é a Igreja de Cristo. E até existe uma igreja que usou esse nome, mas o nome foi feliz, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, né? A Igreja Universal do Reino de Deus é aquela que compete a todos, não é denominacional, né? E agradeço ao Senhor porque, para quem não sabe, ele não é apenas da Assembleia de Deus, ele é um presidente dessa Assembleia de Deus, ele tem um ministério que ele toca, ele tem várias igrejas com a qual ele tem a responsabilidade pastoral, tem um grupo pastoral, então, obviamente, a vida dele não é uma vida tão tranquilinha assim, que pode simplesmente furar a agenda para qualquer momento. Então, agradeço ao Senhor por estar conosco aqui hoje, tá, Pastor Cláudio? Para que as pessoas entendam um pouquinho quem é o Senhor, eu fiz aqui um briefingzinho e a gente vai ler para que todo mundo fique na mesma página e a partir de então a gente vai começar a conhecer o Senhor passo a passo. O Senhor é nascido no Rio de Janeiro, o Senhor é numa família disfuncional onde o Senhor nasceu e o seu pai era alcoólico e a sua mãe faleceu quando o Senhor tinha apenas 2 anos de idade. O Senhor foi criado por sua madrasta depois do falecimento da sua mãe, que destratava muito o Senhor e os seus irmãos, somente conhecendo o amor de mãe, quando aos 6 anos de idade o Senhor passou a morar com a sua avó. Aí com a sua avó o Senhor conheceu o que era o amor. Porém, durante esse período que o Senhor morou com a sua avó, apesar de todo o amor que ela tinha pelo Senhor, o Senhor teve uma infância e uma juventude financeiramente muito sofrida, né? Frequentou a igreja com a avó até os 17 anos, quando a avó ela foi recolhida pelo Senhor. E depois que ela foi recolhida, o Senhor enveredou para um outro mundo, foi conhecendo outras experiências até que entrou na criminalidade, a gente vai entender isso direito, onde o Senhor passou a praticar furtos, roubos e sendo aos 24 anos de idade preso, o Senhor foi preso. E nessa prisão, o Senhor aprendeu outras técnicas de drogas, de tráfico e tudo mais, que isso fez com que o Senhor, ao ser liberado, tornasse um importante traficante no bairro que o senhor estava. O senhor só foi se converter lá para os 27 anos de idade. Mas essa história já é forte para a gente conversar, só na apresentação dela já é forte. Mas assim, eu quero andar com o senhor no seu testemunho e já dizer que as pessoas elas vão ter num outro podcast, tem um podcast chamado Crente Podcast, que tem a linha da vida do senhor toda. São 2 horas e pouco que foi gravado, passando todas as experiências. E a gente não vai passar por todas elas, mas a gente vai pincelar algumas experiências para a gente poder conectar um pouquinho para as pessoas e enxergar como poderia ter acontecido o que aconteceu. Ou seja, se a igreja tivesse de alguma forma interferido, interagido durante a criação, durante o desenvolvimento do pastor Cláudio, na época Cláudio apenas, e como nós, hoje em dia, podemos agir diante de pessoas que são outros Cláudios que estão aí neste exato momento. Então, a gente vai meio que fazer um exercício disso. Pastor Cláudio,
Sobre o Senhor, especificamente, a minha grande ideia aqui é trabalhar um tema de redenção até a transformação. Foi redimido, foi transformado e hoje o Senhor transforma outras vidas. Mas vamos dar esses passos juntos aqui. Conta um pouquinho para mim como é que foi a infância do Senhor dentro dessa realidade que eu acabei de dizer aqui. Bom, Rony, a minha infância foi uma infância muito difícil, né? Porque eu perdi a minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E nessa fase em que a minha mãe foi recolhida para o Senhor, Uhum. eu fiquei um período com a minha avó. Depois meu pai chegou e disse para minha avó que tinha ido buscar os filhos dele. E éramos 6 irmãos. E a minha avó falou com ele para que ele deixasse a gente com ele ajudasse ela financeiramente, né? E assim ele não concordou, ele queria levar todos nós com ele. Mas, por fim, ele concordou em ficar com em deixar o mais novo e o mais velho com a minha avó. E os outros quatro, que estavam envolvido eu também, Uhum. nós fomos morar com uma madrasta que ele já tinha na vida dele, né, antes mesmo da minha mãe falecer. E nós fomos morar na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Uhum. Naquela época, eu com 2 anos de idade, eu não entendia nada da vida, né? Uhum. Mas eu me lembro desse fato muito bem quando veio a notícia do falecimento da minha mãe e que quando nós chegamos na casa dessa minha madrasta, ela de cara já nos odiou. Ela não gostou da gente. Uhum. E como eu e meu irmão éramos os homens da família e tinha minhas 2 irmãs, ela acordava a gente de manhã cedo e colocava a gente na rua. E a gente só podia entrar em casa, como morávamos assim em área praiana Uhum. e área de pescador, a gente só podia voltar para casa se cada um trouxesse um peixe para o almoço ou para a janta. Uhum. Caso contrário, nem voltava em casa. E assim a minha vida de criança foi dessa forma. Até que um dia ela mandou meu irmão sair de casa para buscar alguma coisa para comer e eu não quis ir. E eu fiquei em casa. E quando meu irmão voltou, ela chamou o meu irmão e pediu que ele me trouxesse um pedaço de carne para eu comer espetado num garfo. Só que aquela carne estava envolvida num molho de pimenta. E eu, criança com 2, 3 anos de idade, para comer aquilo ali ia ficar difícil, né? E eu sei que meu irmão veio para mim e falou para mim, ó, ela mandou isso aqui para você, mas não come não, que tá com pimenta. Aí eu falei para ela, vai lá, vai para ele, vai lá, diz para ela para que eu não quero. E ela virou para ele e falou assim: "Ah, mas então você falou para ele que estava com pimenta? Como criança não mente, né?" Falei. Aí ele levou uma surra por causa daquilo. E assim a nossa vida infantil foi dessa forma. Até que meu pai, ele trabalhava numa fábrica de era chamada Álcalis, né? E ele era motorista, ele transportava o pessoal. Antigamente tinha um veículo chamado Papa-Fila, que trazia todos aqueles moradores da fábrica até o centro da cidade. E meu Uhum. pai era motorista daquele veículo. E eu sei que, uma certa ocasião, ele bebeu muito, né? E acabou sendo mandado embora da empresa que ele trabalhava há muitos anos. E ele pegou, saiu de Arraial do Cabo, fomos morar em Duque de Caxias, no bairro Vilar dos Teles, onde eu já estava com 4 anos de idade, e ele construiu uma casa no fundo da casa da mãe dele e nós fomos morar lá. Ele saiu da casa da sua madrasta, então, ou levou a sua madrasta para Levou a lá. madrasta Tá junto, foi bom, todo tá mundo. E bom. lá minha avó era espírita e Uhum. ela levou a minha madrasta por espiritismo também, dizendo que lá ia ter solução para a vida dela, porque meu pai e ela brigavam muito e meu Uhum. pai batia muito nela. Uhum. Eu sei que, em vez de melhorar, a situação piorou. Uhum. Até que um belo dia, né, eu já estava mais ou menos com 7 anos de idade, ou 6 anos mais ou menos, ela meu pai chegou do serviço e era época de Natal e ele tinha recebido o 13º dele e levou a gente para fazer compra. E a minha madrasta ficou em casa com 2 filhos que ela tinha com o meu pai. Uhum. E eu e meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, fomos para a cidade fazer compra, só que ele, como alcoólatra, ele deixava a gente dentro da loja escolhendo o que tinha que escolher e ele, do bar do lado, ele
ia tomar as cachaças dele. Eu sei que quando nós conseguimos chegar em casa com ele, era mais ou menos 10 horas da noite, e meu pai muito bêbado. E naquela noite ela ficou muito furiosa com ele e brigou com ele, e ele pegou e falou assim: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou embora com os meus filhos, você fica para aí que eu não quero mais nada com você. E ele tomou aquela decisão de nos levar para casa da nossa avó, na cidade de Niterói, onde ela morava, lá no Rio de Janeiro. Esta avó, mãe do seu pai ou mãe da sua mãe? Mãe da minha Mãe mãe. da sua mãe. E naquela ocasião, nós saímos de Vilar dos Teres, né, que era o bairro onde a gente morava, lá em Duque de Caxias, mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu sei que nós fomos chegar em Niterói, eram 2 horas da madrugada, porque meu pai muito bêbado, a gente tinha que atravessar a Baía de Guanabara, né, que fazia uma lancha que fazia o trânsito. Não tinha a ponte ainda. Não tinha ponte. Então ela transportava, era 20 minutos de viagem dentro da Baía de Guanabara. E ali meu pai, ele ficava na lateral da lancha e era aberto. E o marinheiro brigava com ele, tirava ele de lá, botava ele sentado com a gente. Eu sei que foi uma luta para a gente atravessar. Mas conseguimos chegar na casa da minha avó 2 horas da madrugada, onde ela nos deu banho, colocou a gente para dormir e ali nós descansamos. No dia seguinte, quando eu acordei, eu percebi que era uma cama de casal onde dormia a minha avó e tinha um outro menino também deitado naquela cama junto comigo. E eu não sabia quem era. Então, quando ele olhava para mim, eu cobria a cabeça com vergonha dele, e quando eu olhava para ele, ele fazia a mesma coisa. Até que a minha avó nos chamou, mandou a gente levantar e ela me apresentou. Era meu irmão mais novo, que eu não conhecia. Me separei dele com 2 anos, ele tinha 11 meses quando nos separamos, nunca mais eu vi, então ali nós nos encontramos. Ele estava sendo criado pela sua avó? Pela minha avó. E o meu irmão mais velho também. Meu irmão mais velho eu ainda conheci, né? Então, Porque... na verdade, você teve vários irmãos. Você tinha com a sua mãe, você tinha você mais 4? Mais 5. Mais 5. Aí, quando você foi com a sua madrasta, o seu pai já tinha mais 2. Um casal com eles. Então, foram 7. Aí, quando você chegou na sua avó materna, você encontrou mais 2. Foram 9 no total? Não, esses 2, nós nos separamos quando meu pai foi à casa da minha avó nos pegar para levar para junto com a madrasta que ele já, aquela mulher que ele já tinha, né? Entendi. Então, e os 2, o mais velho e o mais novo, ficaram com a minha avó. Então, Entendi. só foram 4 com meu pai, que Entendi. era eu, meu irmão e minhas 2 irmãs. E ali nós nos encontramos. E aí eu fiquei feliz porque tinha um amigo para brincar, né? E a minha avó também muito carinhosa com a gente. Ela já era uma serva de Deus. E dali para frente a gente começou a conhecer a igreja. Eu não sabia o que era escola. Ela me matriculou na escola e nós fomos estudar. Todos esses detalhes aconteceu na minha infância. Até que quando eu completei 17 anos de idade, ela faleceu, e dali para frente a minha vida foi de jovem, procurando se estabilizar, mas numa situação muito difícil, onde quando ela faleceu, nós começamos a depender de um prato de comida, de vizinhos, tudo isso, porque a minha avó ela tinha um problema com ela não deixava a gente trabalhar. Então, ela queria que a gente estudasse. Então, eu fui estudar. Só que eu não parava, porque na minha infância, quando a minha madrasta colocava a gente para fora de casa, a gente ia para as encruzilhadas. Ia se virar. Eu pegava a garrafa de macumba, vendia, eu não tinha comida para comer, eu comia no aguidar, lá na macumba mesmo, na encruzilhada, era cocada, era farofa, tudo isso a gente comia. O que interessava era viver, você tinha que viver. Tinha que viver, não tinha outra alternativa para nós. Então, ali na minha infância, eu conheci os piores marginais da época em Duque de Caxias, que foi Mineirinho, Cabeleira, Neném Russo, Caveirinha, toda essa quadrilha, nós éramos garotos de recado deles lá. E eu comecei a me marginalizar com eles. Mas isso é em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias. Então, eu posso colocar aí a história do senhor em 2 partes? Pelo menos Pode. a infância? Porque assim, existe a parte que o senhor ficou em Duque de Caxias, que o senhor ficou de quantos anos? De 2 até? Até 6 anos de idade. Até 6 anos de idade. Então, isso foi em Duque de Caxias. Lá que o senhor fez um trabalho de... Se fosse um aviãozinho deles. Isto. Aviãozinho de tráfego que leva coisas, traz coisas.
E lá tinha, antes disso daí, o senhor andava lá, antes de Duque de Caxias, o senhor andava lá em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo novinho, pequenininho, menos Não. de 2 anos de idade, andando com o outro irmão. E lá, dos 2 até os 6, 7 anos, lá em Duque de Caxias. Duque Legal. de Caxias. Quando for de Duque de Caxias para Niterói, a avó colocou o senhor dentro das escolas, mas o senhor não tinha ainda aquela história de, pô, vou me virar. Como é que funcionava o dia a dia? Ia para a escola e ficava junto com a avó ou ficava na rua? Não, quando eu fui para a companhia da minha avó, eu fui conhecer um carinho de vó que veio substituir o carinho da mãe, todas essas coisas. E ali, o que eu fazia? Nós saíamos às 7 horas da manhã para a escola, e ela, muito pobre, o que ela fazia? Ela comprava uma bisnaga, e aquela bisnaga ela partia em 6 pedaços. Para todo mundo comer. Para todo mundo comer de manhã e Sim. ainda levar um pedacinho para merenda na Sim, escola, né? sim. Então, todos esses detalhes. E quando eu voltava da escola, ao meio-dia, a gente comia, né? E ali eu tinha um carrinho Pedreiro? Aquele que andava carrinho de areia? Isso, só que era feito de caixote, né? Sei, então sei eu saía todos os dias para catar vidro quebrado, lata velha. Mas lá em Niterói mesmo? Em Niterói. Tá. E ali tinha um ferro velho próximo de casa, eu vendia tudo aquilo e trazia o dinheiro para ela comprar o pão do dia seguinte. Tá. Então, mas lá em Niterói você não teve contato com ninguém de tráfico, nada de bandidagem? Na infância, não. Na infância, até os 17 anos, não? Não. Depois, sim, ok. Aí, quando a avó do senhor, antes de ela falecer, o senhor conta que o senhor ela era uma cristã, uma serva do senhor, e aí ela levava vocês para a igreja? Sim, levava a gente para a igreja. Quando eu cheguei na companhia dela, uma das primeiras coisas que ela fez foi levar a gente para a igreja. Ela era da Assembleia de Deus e a gente ia. Todos os cultos a gente estava lá, sabe? Muito pobre, às vezes com sandália de dedo, roupa rasgada, mas a gente ia. Ela levava a gente, dava banho na gente, cuidava da gente e levava para a igreja todo dia de culto. Não faltava um culto com ela. Isso é interessante porque eu vi esse testemunho do senhor nesse Crente Podcast, o senhor falando exatamente sobre isso. Aí me ocorreu assim, o senhor ficou até os 17 anos dentro desta igreja. E é possível, então, que uma criança cresça no ambiente da igreja sem ter um encontro real com Cristo? Ou o senhor teve um encontro real com Cristo até os 17 anos de idade? Eu sempre digo, Rony, que dentro da igreja a gente precisa saber de que forma a gente está ali dentro. Porque, por exemplo, eu não conhecia Jesus. Eu nunca tive um encontro com Jesus, na verdade. Porque uma coisa é você dizer que conhece Jesus e outra é você ter um encontro com ele. Sim, né? Então, sim. todos nós, não adianta a gente falar que conhece Jesus sem ter um encontro com ele. Então, até os 17 anos, eu conhecia Jesus através de quê? Do ensino da palavra, escola bíblica dominical, nos cultos, tudo isso eu ouvia falar de Jesus, as pregações, todos esses detalhes eu participei. Só que quando a minha avó faleceu, a primeira coisa que brotou no meu coração foi aquele lado marginalizado da infância. Então, eu entendi que eu não conhecia Jesus. Aliás, eu não tive um encontro com Jesus, eu simplesmente conhecia um nome chamado Jesus, mas a pessoa Jesus, eu nunca tive um encontro com ele. Então foi isso que me levou a eu, após a morte da minha mãe, abandonar a frequência na igreja e ir buscar as coisas do mundo. Mas isso para mim é tão importante. Olha só, o senhor chegou até a falar agora assim, quando a minha mãe faleceu, é a sua avó na verdade, mas ela cumpriu o papel de mãe, que ficou substituída até pela própria mãe, que mostra, obviamente, o tamanho que ela tinha, que ela teve na vida do senhor no reencontro. Vai ser muito legal quando o senhor reencontrar com ela. Vai ser muito bom. Quero estar por perto também para poder ver. Acho que não vou estar, pela ordem. Vamos lá. Só se for no arrebatamento, né, de repente, sei lá. E aí, o que acontece? Eu percebo que tem muitas pessoas que elas levam os filhos para a igreja, mas elas não levam os filhos para Cristo. Eu gostaria de pensar isso daqui. É muito comum, você vai na igreja, você vê lá a criança dormindo em cima do banco, enquanto a igreja está cantando, ou você vê a igreja, tem casos, isso eu vi até domingo agora na nossa igreja, na minha frente tinha uma jovenzinha de uns 10 anos de idade, enquanto a mãe e o irmão estavam prestando atenção no culto, ela estava jogando um joguinho. A igreja é muito grande, cabe umas 1.500 pessoas por culto, ela conseguiu ficar escondidinha no meio dali, jogando o joguinho dela.
Só que assim, ainda que cresça na igreja, não cresce no conhecimento do Senhor, não cresce o conhecimento da graça, né? Então, assim, eu acho que isso já é uma primeira reflexão importante, que não é levar os filhos para a igreja, é levar os filhos ao conhecimento de Cristo. Permitir que esses filhos, que esses jovens, eles tenham um encontro, criar situações para que isso possa acontecer, né? E eu imagino que durante esse período, até os 17 anos de idade, o senhor deve ter participado já de diversas vigílias, deve ter participado de cultos dos mais diversos, de jovens, de todas as coisas. Mas não é o fato de estar, né? É quais as motivações que fazem com que nós estejamos ali. Por que que nós estamos ali? Então, eu queria pensar isso daí. Indo para frente, evoluindo um pouquinho aí, a partir dos 17 anos de idade, o senhor perdeu a sua referência, a impressão que eu tenho. É isso? O senhor perdeu a referência ela foi uma referência dos 7 até os 17. Quando ela sumiu, falou, e agora? Agora eu vou conhecer outros caminhos, vou visitar outras coisas. Como é que foi a ideia de falar, eu quero experimentar outras coisas? Como é que foi isso? Essa fase, né, da minha vida foi uma fase muito difícil. Por quê? Eu falei anteriormente que a minha avó, ela não gostava ou não deixava a gente trabalhar. O objetivo dela é que nós estudássemos. Só que ela também não tinha condições financeiras para pagar o estudo para a gente. Sim. Tanto que quando eu terminei o ginásio, o antigo ginásio, né, eu queria fazer o supletivo. E só que o supletivo naquela época era pago. E quando eu fiz a prova para ingressar no supletivo, eu tirei em primeiro lugar. E todo mundo me elogiou. Só que quando eu cheguei em casa, alegre, feliz, para contar para minha avó, ela disse para mim, só que eu não vou poder pagar a escola para você, porque eu não tenho condições. Sim. Aí eu fui fazer Senai. Aí fiz o curso de carpinteiro naval no Senai. Quando terminei o curso, a profissão foi extinta. Então, são os detalhezinhos, né, que a gente passa na vida que a gente não sabe nem porquê, né? Mas aconteceu comigo. E aí, nessa fase, veio o falecimento da minha avó e o meu chão desapareceu. Dos meus irmãos, a mesma coisa, das minhas irmãs também. Então, foi cada um para um lado. E eu fiquei em casa sem saber o que fazer, porque eu era o mais novo da turma, né? Além do meu irmão caçula, eu era acima dele, um dos mais novos. E aí nós ficamos numa situação, o que fazer? Então eu não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, nada, porque eu não trabalhava. E logo no início, o Gizinho ainda dava almoço para gente, dava janta para gente, tudo isso. Só que no final eu falei, isso não está certo. Aí eu consegui um emprego com um senhor da Polícia Federal, que ele tinha 2 Kombis e ele fazia transportes para lojas, assim, entrega de imóveis. E eu fui trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele 3 anos e 4 meses. Só que nesses 3 anos e 4 meses eu também comecei a me envolver com bebidas, né? E saía com os colegas, bebia, enchia a cara, tomava porra e chegava em casa bêbado, todas essas coisas. No dia seguinte era uma situação muito difícil, aprendi a fumar e fui indo, tocando o barco dessa maneira, até que eu consegui me envolver com pessoas que já estavam mais além do que eu, que era envolvida com roubos, tráfico, essas coisas todas. Eu comecei a me envolver com eles também. E as pessoas da igreja que o senhor frequentava, procuravam pelo senhor durante esse Não, não período? procuravam, eles simplesmente nos abandonaram, porque eles já não gostavam muito, principalmente de mim, porque eu era uma pessoa dentro da igreja, eu era terrível, eu não era o tipo de pessoa santinho dentro da igreja. Por exemplo, eu brigava com meu irmão mais novo dentro da igreja. Entendi. A minha avó sentava, botava eu de um lado e meu irmão do outro, eu ficava por trás dela batendo nele. Tinha dia que ela assim, distraía, eu enfiava o dedo no nariz dele, e assim, a gente às vezes quebrava o pau dentro da igreja, eu e ele. Eu Então, acho que a era gente. melhor estar fora da igreja para as pessoas da igreja do que estar dentro, porque, tipo, Eu, dá trabalho. eu acho que eu era endemoniado, não tinha outra alternativa, É sabe? possível, né? Vai saber. Então eu sei que a partir daquele momento eu não tinha prazer na igreja. Às vezes eu ia durante o dia na igreja, assim, brincar com, às vezes, o neto do pastor, outros colegas assim. Teve um dia que eu quase matei o neto do pastor com uma barra de ferro.
Eu abri um corte no rosto dele porque começou a me perturbar muito. Então eu não era a pessoa assim que levava desaforo para Aham. casa. Desde criança Já eu era tinha, assim. como diz o pessoal mais antigo, sangue quente. Sangue quente. Eu era uma pessoa assim tão nervosa que se alguém falasse qualquer coisa para mim ou me chamasse de um apelido ou me ofendia, pode ter certeza que eu ia pegar aquela pessoa. Eu dei uma facada nas costas do meu irmão por causa de negócio de apelido que eu quase matei meu irmão mais velho. Eu vi até o senhor comentando nesse episódio mesmo que eu vi lá no Crente Podcast, que o senhor passava mal se o senhor não conseguisse Sim, reagir àquilo. Chegava a quase sentir vontade de desmaiar, alguma coisa eu assim. desmaiava. De tão nervoso que eu Sistema ficava, eu nervoso. desmaiava. E quando eu acordava, eu estava dentro de uma bacia cheia de água gelada, com gelo, Aham. minha avó me dando banho e eu acordava com o corpo todo Então, tinha dormente. alguma coisa estranha, né? Quer seja do sistema nervoso, ou quer seja até alguma coisa espiritual, né? Tinha Espiritual, alguma coisa já acontecendo. Até porque o senhor comentou que, enquanto o período que o senhor estava morando lá em Duques de Caxias, o senhor está falando de uma pessoa que frequentava cultos africanos, era isso? Isso. Então, assim, Minha avó, minha era muito madrasta. possível que isso estivesse presente na sua vida também, ainda que você não tivesse buscado isso, mas a interferência, né, desses mundos. Porque aí está o caso da casa, né, onde está habitada e a casa é inabitada, né? Uma casa Justo. inabitada pode ser habitada por qualquer um, né? Certo. E o senhor, quando a sua avó faleceu, o senhor se viu sem esse propósito de vida, algum sentimento de revolta aconteceu? Revolta mesmo? Ou não foi por revolta? Porque o senhor disse para mim que depois que ela faleceu, o senhor foi assistido por algumas pessoas da vizinhança, a igreja não o procurou, e o senhor começou a trabalhar com uma pessoa com um carro, Kombi, é isso que você falou? Isto. Trabalhou com uma Kombi durante um período, mas foi conhecendo outras pessoas, começou a beber, começou a fumar, deve ter se envolvido com mulheres, que é normal para essa idade também. Não que seja normal para cristãos, mas é normal para essa idade. E aí, o senhor em que momento isso virou a chave dizendo, eu estou trabalhando aqui, eu poderia ter um outro sistema? Acho que foi natural negativamente falando? Ou foi, o senhor falou, não, eu quero largar tudo e eu acho que eu mereço mais do que eu estou vivendo? É porque aí, né, nesse caso, foi uma vida paralela, né? Sim, No trabalho e envolvido com as coisas do mundo, bebida, sim, sim. cigarros, as coisas todas, sabe? E aí eu comecei a me afundar muito nisso daí. Então eu Uhum, saía, por exemplo, de sexta-feira do trabalho e eu caía no mundo afora. Era bebida, muita coisa errada, prostituição e tudo, né? Até uhum, então eu não usava drogas uhum, ainda, uhum. só a Só a bebida, bebida. só a bebida. Aí mas chegava de manhã cedo em casa bêbado, chegava no sábado, eu não ia trabalhar e só aparecia no serviço na segunda-feira de manhã. E às vezes o senhor que eu trabalhava com ele, ele ia em casa me chamar de manhã cedo para trabalhar, que estava cheio de entrega para fazer. Eu ficava trancado dentro de casa, e ele chamava, enjoava e ia embora, mas eu não saía, porque eu não gostava de trabalhar sábado. Entendi. E a vida foi passando assim. Até que um dia eu tive um colega que ele falou para mim, ó, Cláudio, você trabalha sem carteira assinada, rapaz, amanhã você quer se aposentar, o que você vai fazer da vida se você não tem carteira assinada? E eu já estava já há 3 anos com esse senhor. Eu falei para ele falou assim, não, ó, faz o seguinte, você faz uma inscrição no INSS, eu pago o seu INSS e você continua comigo. Eu falei, não, eu quero ter uma carteira assinada. E esse rapaz tinha uma irmã que trabalhava no Ministério da Fazenda, Uhum, numa empresa de serviços gerais. uhum, E ela arrumou um emprego para mim para trabalhar dentro do Ministério da Fazenda. Eu uhum. tirei minha carteira de trabalho, que não tinha, e fui trabalhar. Então, eu trabalhei numa empresa de serviços gerais dentro do Ministério da Fazenda por 6 meses, mais ou menos. Nesses 6 meses, eu conheci umas senhoras que eram funcionárias da Receita, da Fazenda. Uhum. E elas eu era uma pessoa assim, muito educada, né? E eu gostava de trabalhar, gostava de ser útil para as pessoas, Uhum, mesmo fazendo as coisas erradas uhum, do lado de fora. E ela começou a me ensinar a datilografia, essas coisas uhum. todas. Então eu trabalhava de 5 da manhã até as 2 da tarde na empresa de serviços gerais, de 2 até às 5 da tarde eu ficava aprendendo datilografia dentro do Ministério da Fazenda. Até que houve uma oportunidade de abrir vaga para o SERPRO e ela conhecia, essa senhora que me ensinava, ela conhecia as pessoas lá de dentro do SERPRO. Uhum. E ela fez a minha inscrição, eu fiz a prova e passei em primeiro lugar. E aí eu fui trabalhar no SERPRO,
Depois já era uma empresa melhor, né? Sim. Era uma empresa mista, né? E eu sei que trabalhei 2 anos nessa empresa e nesse período de 2 anos eu fiz concurso público e passei em 70º lugar para o governo federal. Aí eu fui trabalhar no ex-INAMPS na época, né? Uhum. E depois foi aonde foi convertido em SUS, foi aonde houve uma outra fase na minha vida que eu saí do Rio de Janeiro e vim para Campinas. Isso aí já é uma outra É uma outra história. história. que a gente... Vamos pegar lá. Quando é que o senhor entrou na criminalidade? Quando é que o senhor praticou assaltos? O senhor se lembra do seu primeiro assalto? Nós começamos com pequenos furtos. Naquela O senhor época, trabalhava? trabalhava, eu já era funcionário público federal. Trabalhava, funcionário público federal, más companhias, foi fazer um assalto. E aí? Nas horas vagas, a gente sempre fazia essas coisas erradas, e sempre depois de ter bebido. Uhum. Então, o que aconteceu? Nós estávamos numa situação em que planejamos um assalto. E quando fomos fazer esse assalto, as coisas não foi do jeito que nós tínhamos combinado e deu errado que a polícia chegou Nesse primeiro assalto? nesse assalto. Tá, mas esse Né? foi o primeiro do senhor, não? Não, os outros assaltos deram certo, mas o que deu errado, que estourou tudo, foi esse último assalto Uhum. que nós fizemos e a polícia chegou e aí nós fugimos. Nisso que nós fugimos, eles atiraram em cima da gente. Nós trocamos tiro com eles, mas no final acabou a nossa munição e eles conseguiram nos alcançar. Uhum. Aí nos levaram para um quartel da Polícia Militar no Rio de Janeiro, ali botaram a gente próximo a um canil e ali espancaram a gente de tudo quanto é forma. Aí levaram a gente todo quebrado para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. E lá nos colocaram como assalto à mão armada, que realmente foi, né? Então a gente fomos fichados no artigo 157 na época. Uhum. Aí fomos presos, né? Eu e mais 2 parceiros. 24 anos de idade. 24 anos de idade. E ali fomos condenados a 5 anos e 4 meses de prisão naquela época. Aí nós fizemos a apelação da sentença, eu estava preso já há 1 ano e 8 meses. E aí foi onde saiu a sentença que eles nos absolveram daquela situação. Então eu cheguei a ficar preso há 1 ano e 8 meses. Esse 1 ano e 8 meses. Eu quero fazer conexões com a igreja, porque para entender quanto a igreja é omissa, e eu me coloco como igreja também, não estou falando como sendo juiz da igreja, eu sou igreja também, e quanto a igreja pode fazer. Então vamos lá. Durante esse período que o senhor ficou fora da igreja, o senhor já falou já que a igreja que o senhor frequentava não o procurou. Isso a gente já sabe, já sabemos disso. Nesse período dos 17 até os 24 anos de idade, o senhor se recorda de ter sido abordado por pessoas pregando o evangelho para o senhor? A única vez que eu fui abordado mesmo em relação à pregação do evangelho foi quando da minha conversão. De Mas verdade, foi na conversão mesmo. só na conversão. Antes disso não tinha Antes acontecido. disso, não. Tinha muitos colegas jovens na igreja e tudo, que às vezes passavam por mim na rua. Muitos nem falavam comigo, porque a minha situação depois em que eu fui preso, quando eu saí da prisão, eu saí muito revoltado. Queria matar todo mundo. Eu queria vingança, Sim. eu queria matar todo mundo. Então foi aí que eu comecei a cometer os piores assaltos e os crimes que cometi na época em que estava naquela situação. Então eu sei que dali para frente o pessoal da igreja eles tinham tipo assim Medo. um medo de se O aproximar. senhor ficou, até então era aquela criança que cresceu naquele bairro. A partir dali já deixou de ser aquela criança, já é um homem perigoso que a gente tem que se afastar. É um cara da criminalidade, né? Sim. Tá, e durante o período que o senhor esteve na prisão, o senhor se recorda de pastores pregando o evangelho lá dentro? Quando eu fui preso, a primeira local que eles nos levaram foi para a Polinter, era uma delegacia que tem no Rio de Janeiro, onde todos os presos tinham que passar por lá. Então eu fiquei 1 semana nessa Polinter, ali era fechado mesmo, não entrava ninguém, mesmo para se quisesse pregar o evangelho, não podia entrar. Tá. Da Polinter nós fomos transferidos para o presídio de Água Santa, em Água Santa, Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro. Lá a única pessoa que foi lá me visitar foi a minha irmã e uma ex-noiva
que eu tinha, que inclusive me abandonou dentro da prisão também, né? Até eu abandonaria, né? Então, foi as únicas pessoas. E às vezes aparecia alguém lá, mas Água Santa era um presídio também fechado e difícil e de difícil acesso assim dessas pessoas. Mas quem tinha uma religião lá dentro praticava ela. Mas você praticava por já ter a religião, não porque chegava uma pessoa para pregar. Por exemplo, vamos falar sobre o cristianismo. Chegavam pessoas da igreja, de outras igrejas, para poder pregar o evangelho dentro? Não, isso não acontecia. Em Água Santa, e não. era permitido, em Água Santa era permitido. Era permitido, mas... Era difícil o acesso, mas era permitido. Eu me lembro que talvez estivesse culto, mas eu não saía da cela para estar acompanhando. Não. Tá, e nessa época, o pastor, já existia os comandos, por exemplo, lá no Rio tinha Comando Vermelho, aqui tem PCC, já existia o Comando Vermelho nessa época ou ainda não? Existia, mas ainda estava no início, era pequeno ainda. Não era então um crime organizado como hoje é. Não tinha tanta expressão quanto hoje, né? Até imagino isso daí, porque assim, para que o senhor pudesse ter virado, o senhor vai chegar lá, um traficante de bairro, teria que ter feito parte, obviamente, dessas comandos, né? Hoje em dia o camarada não consegue ser um traficante se não fizer parte disso, né? Não simplesmente vai lá e começa a vender drogas, né? Tá, evoluindo um pouquinho aqui, o senhor entende que isso que o senhor estava fazendo na época, a criminalidade, fazia sentido para o senhor? Eu vou tentar, é até complicado fazer a pergunta. Quando a gente está fazendo uma coisa errada, a gente sabe que a gente está fazendo essa coisa errada. Só que a gente não leva muito em consideração quem nós estamos ferindo, quem que nós estamos prejudicando, porque a gente está vendo o nosso benefício, está vendo o meu lado, é o famoso, eu estou vendo o meu lado. Se tiver que alguém chorar, que chore a mãe dele, não a minha mãe. Era esse seu pensamento ou o senhor já tinha algo, mesmo que não tivesse aceitado a Cristo, se decidido por Cristo, mas percebia que havia algum peso na sua alma durante esse período? Eu não sentia esse peso, porque é aquilo que nós falamos anteriormente. Eu ouvia falar de Jesus, eu não tive um encontro com Jesus. Então, esse peso, ele não pesava na minha alma, porque quando a gente conhece a Bíblia, a gente percebe, por exemplo, eu tenho um texto bíblico que eu prezo muito ele, porque ele é muito forte, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a pessoa está cega, ela não vê nada. Então, era o que acontecia comigo. Eu estava cego, Deus deste século tinha me cegado. Aquilo tudo que eu aprendi desde criança até os 17 anos na igreja, aquilo morreu, apagou. Eu não pensava nisso, não. A minha intenção era o quê? Era roubar, era vender drogas, a intenção era ter dinheiro. Essa era a visão, entendeu? Então, eu não tinha como eu... pensar na igreja até aquele momento, não, até os 17 anos de idade, nada. Dentro da cadeia, do período, cadeia não, dentro da prisão, que o senhor ficou durante esses anos, 1 ano e 8 meses, então o senhor entrou lá com 24, sei lá com 25 e pouco, quase 26, ou talvez 26, né? Porque o senhor foi se converter com 27, né? 27. Esse período que o senhor estava lá, o senhor existe, a gente fala muito hoje em dia sobre a universidade do crime, né? Que as pessoas elas entram de um jeito, aprendem outras coisas e saem piores. Isso aconteceu com o senhor? Aconteceu. Dentro da cadeia, ninguém aprende coisas boas. Mas eu tive uma oportunidade dentro da prisão, que foi no presídio Edgar Costa. Eu saí de Água Santa, fui transferido para o presídio de Edgar Costa. E ali no presídio de Edgar Costa, eu conheci um homem. Aquele homem, ele tinha matado a esposa e 2 filhos à machadada. Ele estava condenado a mais de 100 anos de cadeia. Só que dentro da prisão, aquele homem se converteu. Entendi. E ele falava do amor de Deus para a gente.
Ele me deu uma Bíblia, sabe? Eu guardava aquela Bíblia com muito carinho. Eu não lia ela, mas eu guardava ela com muito Como se carinho. fosse um amuleto. E quando eu saí da prisão, eu levei aquela Bíblia comigo. Depois, para onde ela foi, eu não sei. Mas ela saiu da cadeia comigo, ela foi livre junto comigo. Então, ele falava, ele colocava, por exemplo, músicas evangélicas para tocar dentro da cela em que nós estávamos, sabe? Então, a gente até ria dele, que ele tinha um corinho que ele colocava, aquele que dizia, foi Moisés e tal, né? Então, a gente ria, brincava com ele e tudo, mas ele se tornou um cristão fiel, sincero, sabe? E ele falava muito do amor de Deus pra gente. E ali eu ouvi, nessa prisão, eu ouvi. Aí saí dessa prisão, do Edgar Costa, que era no centro de Niterói, aí eu fui transferido para a penitenciária Vieira Ferreira Neto, que era próximo aonde eu morava, no bairro Fonseca, né? E ficava mais fácil para minha irmã me visitar, que é lá que ela me visitava. E ali eu fiquei 3 meses naquela penitenciária, foi dali que eu fui... recebi a liberação, né, o alvará de soltura, e eu saí de lá. E nesse período fui morar com a minha irmã. Só que o que estava dentro de mim era um monstro muito grande que eu queria matar. A minha intenção era essa, matar, era roubar, era arrumar dinheiro. Eu aprendi a traficar, fazer tráfico de droga dentro da prisão chamada Edgar Costa, porque lá já tinha o tráfico de drogas, né? Então, ali eu comecei a traficar a droga. Eu tinha um policial que trazia essa droga para dentro da prisão e ali a gente fazia o tráfico. Distribuía capilaridade, né? Isso. Fazia você chegar... E aí sim nós fomos depois vindo para a Vieira Ferreira Neto, a penitenciária, eu não fiz mais, fiquei 3 meses, saí, fui para a rua, e lá na rua foi quando eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu aprendi. Mas o ódio que estava dentro do meu coração era justamente matar as pessoas que foram o pivô para a gente cair dentro da prisão. Vocês foram presos, mas pessoas permitiram, foram os cacuetas, né? Isso. Então nós, esse era o nosso objetivo. Mas trabalhando nessa circunstância, eu fui indo cada dia de mal a pior, né? Porque eu comecei a ter ódio das pessoas e as pessoas ódio de mim, e daqui a pouco os meus próprios inimigos queriam me matar, a polícia a mesma coisa, e naquela época no Rio de Janeiro eles invadiam a nossa casa e matavam a gente dentro de casa ou levavam para matar em outro lugar. Era desse jeito que a polícia lá trabalhava naquela situação. E eu sei que quando foi uma certa ocasião, mais ou menos no ano de 1981, eu já estava assim mas muito assim envolvido mesmo, e ninguém na minha rua onde eu morava não gostava de mim, todo mundo queria me ver morto, os meus inimigos, muita gente armava cilada para mim, eu só não morri mesmo porque Deus não deixou, porque eu bebia muito, e o que acontecia, quando eu ficava bêbado, chegava uma hora que dava um estalo dentro da minha cabeça e eu apagava, e eu não sabia mais o que fazia. Eu só sei que eu só acordava no dia seguinte e numa situação muito ruim, de porre, sabe? E aí eu já estava envolvido com cocaína também, cheirava cocaína, fumava maconha, bebia muito. Então, às vezes um bar fechava, eu saía daquele bar, ia para outro beber e assim ia. E envolvido com tráfico também. Eu tinha um tráfico de droga na esquina da minha casa. E ali os irmãos da igreja, que a rua da igreja era a rua da igreja. Os irmãos da igreja passavam. Que anteriormente o senhor ia, isso, criança. Os irmãos todos passavam ali e me viam, mas ninguém falava comigo. Entendi. Então, eu era muito perseguido pela polícia, até que nesse ano de 1981 eu estava numa situação complicada e tinha feito muita besteira na minha vida. Eu saí de casa, eu estava passando por uma praça que é próximo aonde eu tinha o tráfico de drogas, e tinha um grupo de jovens da igreja, sabe, que me conheciam, mas não falavam comigo. Numa pracinha, eles estavam ali evangelizando, sabe, no período da tarde. E quando eu passei ali, um jovem muito intrépido, cheio do Espírito Santo, né, chamado Aguinaldo, ele saiu, era um jovem diferente todos aqueles que eu fui criado junto. E ele veio ao meu encontro. E ele olhou para mim,
apontou o dedo e falou assim: Cláudio, Jesus te ama e tem uma grande obra para realizar na sua vida. Naquele dia eu estava armado, eu estava com drogas no bolso, estava fumando, eu sei que o cigarro caiu, comecei a tremer, o cigarro caiu da minha mão, eu larguei ele falando sozinho e fui embora para casa sem entender o que aconteceu comigo. Mas no dia seguinte, ele foi em casa, ele levou um livro para eu ler, que era o testemunho do Nick Cruz, Foge, Nick, Foge. E eu comecei a ler aquele livro, e eu comecei a gostar porque o Nick Cruz, ele era um marginal porto-riquenho, né? E ele fazia coisas terríveis também, e eu falei, esse cara é dos meus. Aí comecei a ler ele, quando chegou no final do livro, Nick Cruz se converte. Eu fechei o livro e falei, esse cara virou um comédia. Aí parei de ler o livro, mas aquele Espírito Santo que me tocou lá na praça, que me fez tremer, ele já estava trabalhando na minha vida. Eu não consegui parar de ler aquele livro, eu tive que ler aquele livro até o final. E dali para frente, eu comecei a ter um outro tipo de pensamento, só que a minha vida estava muito envolvida, né, naquela circunstância, e eu não podia, porque era inimigo de um lado, era polícia do outro, eu tinha que trabalhar, eu tinha que negociar, tinha que administrar aquela situação, tinha pessoas que trabalhavam para mim, e eu sei que no final daquela situação, eu estava em casa, aí minha irmã me chamou, era um período já uma semana antes, mais ou menos, do carnaval de 1981. A minha irmã me chamou e falou assim, ó, eu quero dizer para você que eu vou passar o carnaval na praia, e eu queria falar com você para você não ficar aqui. Eu falei, mas por que eu não posso ficar aqui? Aí ela falou assim, ó, porque eu recebi um recado do coronel da Polícia Militar que se você ficar aqui, eles vão entrar aqui, vão pegar você e vão te matar. Eles não querem te prender, eles vão te matar, porque você já está demais nesse lugar. Aí eu falei, mas eu não posso sair daqui, eu tenho meu comércio aí, eu era comerciante. Eu não posso sair daqui. E é um período de venda alta, né? Eu falei, não posso sair daqui. Ela falou assim, você que sabe, eu vou para a praia. E ela foi. Chegou o período do carnaval, ela foi. E eu fiquei em casa. O que eu fiz? Enchi a geladeira de bebida, arrumei mais munição, fiquei dentro de casa, botei as drogas todas dentro de casa e fiquei lá. Falei, se entrar aqui, morrer sozinho, eu não vou morrer não. Vai morrer gente comigo. E fiquei ver o primeiro dia de carnaval trancado dentro de casa, bebendo, usando drogas. Segundo dia de carnaval, a mesma coisa. Quando chegou no final do dia, do segundo dia de carnaval, eu não aguentei. Eu entrei num estado depressivo tão grande que eu tive que sair de casa. Eu coloquei uma roupa e saí. Quando eu cheguei na esquina, encontrei com um conhecido, e eu conversando com esse conhecido, eu falei para ele, ó, ou eu vou matar mais de 10 aqui e vou morrer, ou então eu acho que eu vou ser um crente. Aí ele falou para mim, sua cabeça é seu mestre. Aí eu peguei, voltei para casa. Quando eu entrei no quintal de casa, eu morava a 3 casas do templo da Assembleia de Deus, onde eu frequentei quando criança até 17 anos. E que eu olhei para aquele templo, é um templo muito grande, ele cabia tipo 1.000 pessoas dentro daquele templo. E quando eu olhei, eu vi uma nuvem muito clara descendo do céu, envolveu aquele templo todinho. E aquilo me transmitia muita paz. Eu olhava para aquilo, eu queria continuar vendo aquilo, e de repente veio dentro de mim um desejo que ardia dentro de mim de ouvir as músicas que cantava naquela igreja desde a minha mocidade, e eu sei que não conseguia ouvir porque o templo estava fechado, era carnaval, eles tinham ido para o retiro. Mas quando eu olhava para o portão de casa, eu sentia um ódio muito grande, que parecia que o demônio entrava em mim, e eu começava a sentir desejo de matar pessoas e entregar o sangue delas na encruzilhada para os demônios. Era o pensamento que vinha no meu coração. E quando eu voltava para o templo, olhava aquela visão, eu sentia paz. Eu sei que o tempo que durou aquela visão foi uma guerra espiritual que eu passei. Mas cessando aquela visão, eu entrei para dentro de casa e decidi comigo mesmo, a hora que essa igreja abriu, eu vou lá e vou aceitar Jesus, vou mudar de vida. Isso
Quando foi o terceiro dia de carnaval, eu continuei preso dentro de casa, mas quando chegou na parte da noite, eu não aguentei. Aí eu coloquei uma roupa que eu tinha comprado para pular o carnaval e fui para o clube. Quando cheguei no clube, eu estava muito drogado, bêbado, né? E eu comecei a provocar todos os seguranças do clube. E os seguranças vieram para me botar para fora, eu brigava com eles não conseguiam encostar em mim. Naquela época eu era faixa roxa de judô, jiu-jitsu e luta livre. E eles não conseguiam me pegar. E mais endemoniado, aí ninguém tocava em mim. Mas eles tomaram uma decisão. Eles falaram, ó, vamos matar ele aqui dentro do clube mesmo. E um colega chegou para mim e falou, Cláudio, vai embora porque eu ouvi eles falando que vão te matar aqui dentro mesmo. E eles estão armados. Aí eu peguei, não sei porque eu resolvi ir embora, que eu não corria de briga. Eu fui embora. Quando saí na roleta do clube, alguém bateu nas minhas costas. E quando eu voltei para ver quem era, tinha uma pessoa com uma arma apontada na minha cabeça e ela deu um tiro na minha cabeça. Agora eu não sei para onde aquela bala foi, porque na minha cabeça não entrou. E eu olhei e falei, ô rapaz... E ele correu para dentro do clube. Ele chegou a dar o tiro? Deu o tiro. A bala não entrou? Não o entrou. senhor não sabe se picotou, se ela, o que aconteceu? Eu só sei que... Mas o senhor chegou a ouvir a espoleta estourando? Ouvi, estourou. E eu peguei e saí com uma intenção de ir em casa, buscar a arma e voltar. Só que quando eu cheguei em casa, eu estava tão drogado, tão bêbado, que eu caí na cama e dormi. Eu só acordei no dia seguinte, 2h da tarde. E quando eu acordei, o primeiro pensamento que veio é ir na igreja. Era quarta-feira de cinza. E naquela quarta-feira os cultos começaram na igreja. E eu fui para a igreja. Eu sentei no último banco e lá eu só chorava. E os jovens que me evangelizaram na praça, eles estavam na igreja. Eles vieram, sentaram perto de mim e eles ficavam falando para mim, como é que pode o maior marginal dessa localidade aqui dentro da igreja? Eu chorava, eu dizia para eles, vocês não sabem o que vocês estão falando. E eu sei que eu queria aceitar Jesus, mas eu não conseguia levantar meus braços, era um peso muito grande, sabe? Nos meus braços eu não tinha força para levantar meus braços. E eu fui embora para casa e não aceitei Jesus. Isso foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu só chorava e não sabia. Não conseguia, não tinha força. Até que na 5ª vez eu já saí de casa chorando. Entrei no templo chorando, sentei no meio da igreja, num banco de 3 metros, sozinho, lá no meio do banco, eu e Deus. E ali o pastor começou o culto, começou a cantar louvores, veio a pregação, foi exposta a pregação, e no final o pastor começou a fazer o apelo. Tem uma pessoa para Jesus? Ele começou a perguntar e eu queria. E eu estava sozinho naquele banco e ninguém me ajudava, ninguém falava comigo, ninguém vinha ao meu encontro. E o pastor fazendo o apelo. E eu chorava, queria, mas aquele peso nos meus braços eu não conseguia levantar minha mão de jeito nenhum. Até que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Meu coração está aberto, mas eu não consigo levantar minha mão para mostrar para essa comunidade que a partir de hoje eu faço parte deles também. Eu não tenho força. O pastor vai encerrar o apelo e eu não vou aceitar o Senhor porque eu não tenho como levantar o braço. E de repente eu olhei para o vão do banco em que eu estava sentado, tinha um ser celestial em pé na ponta do banco onde eu estava. E quando eu olhei que ele viu que eu vi ele entrou no banco em que eu estava sentado, parou na minha frente, segurou nas minhas 2 mãos e levantou as minhas mãos dentro daquela igreja, e o pastor que já estava encerrando o apelo, ele disse, lá tem um jovem para Jesus. Eu já estava com 27 anos de idade. Aí os jovens me viram em pé de mãos levantadas e chorando, eles vieram ao meu encontro, aí me abraçaram, me levaram lá na frente do altar, oraram por mim junto com o pastor e alguém me deu um Novo Testamento e marcaram para mim João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daquele dia em diante, né, eu tive um encontro com Jesus. Eu não conheci o nome Jesus, eu conheci o próprio Jesus naquela noite. E ali eu saí, depois de aquela alegria toda com eles ali e tudo, eu fui para casa. Foi a noite mais feliz da minha vida. Eu dormi como se estivesse dormindo nos braços do Senhor realmente. Foi a noite maravilhosa que eu não esqueço dela até o dia de hoje. Eu, como funcionário público,
Acordei no dia seguinte sozinho, cedinho, né? E fui para o trabalho. Cheguei em casa, no trabalho, todo mundo ficou assustado, porque eu nunca chegava no horário. Eu tinha uma chefe que quando eu chegava 15 minutos atrasado, ela dizia, Cláudio, vai para o médico, vai arrumar um atestado. Eu ia para o médico, só que eu conhecia o médico e já pegava 15 dias com o médico, só voltava no setor 15 dias depois. E naquele dia ela se assustou. O que aconteceu? Eu falei, agora eu tenho Jesus. E assim foi aquela felicidade dentro do meu setor também, que eu se tornei a pessoa mais maravilhosa para eles. Não chegava mais atrasado, não faltava mais serviço, desenvolvia muito bem o meu trabalho e todo mundo começou a sentir orgulho de mim. Até que um dia na cidade, eu encontrei com um policial que eu conhecia ele dentro da prisão. Ele trabalhava dentro da prisão e a gente fez amizade. Aí eu encontrei com ele e a gente estava conversando. Só que quando eu estava no mundo, eu usava um cordão com um medalhão de São Jorge, que São Jorge era o meu guia, meu protetor, né? Eu encontrei com esse policial e a gente conversando, daqui a pouco vem outro policial que me conhecia também no mundo do crime. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui, rapaz? Cortou o cabelo agora, que eu usava um cabelão grandão, sabe? E aí ele pegou, falou assim, o que aconteceu que você mudou de aparência? Eu falei, agora eu tô tranquilo. Ele falou assim, olha, rapaz, tu abre o olho que eu vou te pegar, hein? Eu falei, agora não pega mais não. Ele falou, mas não pega mais não por quê? Eu falei, porque alguém já me pegou. Ele falou, quem te pegou? Eu falei, foi Jesus. Ele falou, você é crente agora? Eu falei, agora eu sou. Ele ia aquele cordão com medalhão de São Jorge que você usava, até isso ele já sabia, né? Aí eu falei assim, aquilo eu vendi por ourives, agora não acredito mais nisso não. Aí ele falou assim, rapaz, eu era doido para pegar aquele cordão teu e te matar. Que loucura, rapaz. Eu falei, agora ninguém faz mais nada comigo. Eu já estou morto. Já estou morto, já morri. Já me mataram já. O Senhor mudou a vida do pastor Cláudio, do Cláudio na época, não era nem pastor, totalmente. Mudou a vida totalmente. E para deixar a criminalidade? Foi fácil, foi tranquilo? Como é que foi isso daí? É uma coisa muito interessante, sabe, que eu mesmo fico maravilhado com o que Jesus fez. Porque quando eu ainda tinha a minha avó, ela era uma serva tão fiel que todos os dias, às 2, 3 horas da madrugada, ela acordava, dobrava o joelho à beira da cama e começava a orar. E ela orava por todos nós, nome por nome, tanto meus irmãos, que éramos 6, e meus primos, que eram 12. Ela orava por todos. E aquilo que a minha avó fez, eu aprendi com ela isso. Então, o dia que eu aceitei Jesus, a primeira noite minha foi maravilhosa, mas a segunda noite eu já acordei de madrugada para orar. 3 horas da manhã eu já estava orando. E nessa condição em que Deus me colocou, o inimigo apareceu para mim por 3 vezes, eu de madrugada orando. A primeira vez ele apareceu em forma de urso. Eu vi um urso deitado na porta do meu quarto, me olhando com aquele olhar sinistro. E eu fiquei sem entender, um urso dentro do meu quarto. E quando ele me viu, ele levantou, entrou pela porta da cozinha e desapareceu. Isso, depois de uns dias, eu tive outra situação em que eu estava de madrugada orando. Quando eu abri o olho, eu olhei, tinha um homem de mais de 2 metros de altura, forte, em pé na porta do meu quarto, olhando para mim. E naquela noite eu não tive forças, eu tive que cobrir a cabeça e começar a pedir a Deus por misericórdia. Eu fiquei mais ou menos uma meia hora. Sabe quando o medo toma conta de você? Foi o que aconteceu comigo. Aí quando eu destampei a cabeça, ele já tinha ido embora. Eu procurei um irmão na igreja, contei para ele o que estava acontecendo e ele falou, olha, quando isso acontecer com você de novo, você clama o sangue de Jesus. Mas não fica contando isso para ninguém por aí não, porque as pessoas podem achar que você está ficando doido, né, rapaz? Eu falei, não, tá bom, eu estou falando com você. E assim foi. A última vez que isso aconteceu, eu estava... foi um domingo, para segunda-feira, eu estava muito cansado, porque quando eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão comigo. Eu orava todos os dias, eu lia a Bíblia todos os dias, eu ia à vigília todo final de semana.
Então isso era direto. Eu ia de vigília sexta-feira, de sexta para sábado, eu ia vigília de sábado para domingo, e eu saía da vigília domingo de manhã, ia para uma consagração que tinha na igreja, orava até de 6 da manhã até as 9 da manhã, depois ficava na escola dominical, depois é que eu ia para casa tomar um banho, almoçar, 2 horas da tarde eu voltava para o evangelismo, evangelizava até as 5 da tarde junto com o grupo da igreja. Voltava, ia para casa, tomava banho e voltava novamente para uma oração que tinha na igreja de 19 às 19h30. Depois começava o culto às 19h30, eu ia até às 21h30 na igreja e ia para casa. Acordava de madrugada às 3 horas para orar, orava de 3 às 4, de 4 às 5 lia a Bíblia. Então era assim, e uma dessas vezes eu estava tão cansado, que eu acordei, não foi às 3 horas, foi às 4 horas da manhã. E eu deitado mesmo, eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, eu estou tão cansado que eu não consigo dobrar o meu joelho para orar, mas eu vou orar deitado. E de repente eu senti que uma mão me segurou no meu ombro e começou a me apertar como se fosse quebrar os meus ossos do ombro. Eu sentia muita dor. E eu dizia, Senhor, eu estava te adorando, eu estava te louvando, por que isso está acontecendo comigo? E de repente o Espírito Santo falou comigo, continua me louvando, continua me adorando. E eu continuei. E eu sentia que tinha um ser sentado à cama do meu sobrinho que estava do lado, que naquela noite ele não dormiu em casa, e aquele ser me segurava com a mão e me apertava. Eu comecei a adorar a Deus, de repente aquilo explodiu dentro do quarto. Puf! E desapareceu. E eu, naquela força que eu estava fazendo para levantar, que eu nem estava imaginando a força que eu estava fazendo. Quando aquilo me soltou, eu pulei e caí de joelho falando em línguas estranhas. Dali para frente foi a última vez que aquilo aconteceu comigo. Nunca mais ele me perseguiu dessa forma. Eu sei que a partir dali, eu comecei a ter uma experiência muito grande com Deus, porque a minha vida de oração foi dessa forma. Todo dia, 3 horas da madrugada, e Deus me acordava, eu ia orar, e orava por todo mundo, lia muito a Bíblia, até que chegou o meu batismo, né? E ali eu desci as águas e a vida continuou desse mesmo jeito. Um ritmo forte. Um ritmo forte, evangelizando, nunca perdendo a oportunidade, vigília. Eu passei muita dificuldade financeira e Deus me supriu todas elas nessas circunstâncias. Às vezes eu saía de uma vigília, eu achava dinheiro na rua. Porque Deus fazia isso comigo, suprindo as necessidades. Então eu fui trabalhando, e quando eu me converti, eu pedi a Deus que me desse uma esposa, porque eu não podia viver mais aquela vida de prostituição, a vida dissoluta, eu tinha que entrar num estado de santidade, né? Então eu aprendi isso com a minha avó, e aí isso veio aflorar no meu coração, e eu comecei a viver uma vida assim, até que eu comecei a pedir a Deus uma esposa. E quando eu estava no tráfico, essa menina, ela sempre passava na esquina onde eu estava e eu olhava para ela. Já estava de olho nela, já. Eu olhava para ela, só que eu pensava comigo mesmo, essa menina não é para mim, porque ela é uma serva de Deus, eu sou um traficante, não vai dar certo. Mas eu gostava dela, e ela passava e ia embora. Aí quando eu me converti, eu entrei para aquele grupo de jovens que ficava na pracinha pregando a palavra. E quando foi um belo dia, era aniversário do pastor, a gente foi para a igreja, arrumar a igreja, limpar a igreja para a festa de aniversário do pastor. E quando foi mais ou menos 8 horas da manhã, nós chegamos na igreja, começamos a limpar, a igreja é grande, né? Eu sei que 2 horas da tarde a gente ainda estava na igreja. E nesse horário ela chegou, essa menina, com óleo de peroba na mão e uma flanela. Aí olhou para as cadeiras do púlpito e falou assim, essas cadeiras já estão limpas? Aí o meu pai, na fé que estava com a gente, falou assim, tá tudo limpo, já limpamos tudo. Ela falou, não, precisa passar óleo nela, tá cheio de poeira. Eu ainda tinha aquele eu dentro de mim. O homem, né? Eu fiquei meio irado com ela, né? E joguei a flanela em cima do banco, saí disfarçado e fui embora para casa. Aí não deu meia hora, daqui a pouco vai ela e meu pai na fé lá em casa. Ô, Cláudio, a gente queria pedir perdão a você, se eu te ofendi, me perdoa e tal. Eu falei, não, tá tudo certo, ninguém me ofendeu não. Aí ela falou, não, você veio embora, não falou nada com a gente. Eu falei, não, eu vim só almoçar, daqui a pouco eu volto lá, mas eu não queria voltar mais não. Só que a gente, quando entrega a vida para Jesus, a gente fica no controle do Espírito Santo. E ele me fez voltar.
E eu voltei. Quando eu voltei, fiquei sentado só olhando para ela, mas irado com ela, né? Só que de repente eu comecei a sentir coisa diferente, eu comecei a ver nela aquilo que realmente eu gostaria de sentir, que era o desejo, o amor, tudo isso, né? E aqui ela me chamou a atenção. Aí, mais o tempo passou, arrumamos e tudo, fomos embora para casa se arrumar para a festa de aniversário do pastor, o culto de consagração, nessa ação de graças. E quando foi à noite, foi uma festa, o pastor ganhou muitos presentes e tal, essas coisas todas, mas no final do culto que saímos da igreja, a mãe dela estava do lado de fora já na rua, né? Aí ela me pegou pela mão e falou, Cláudio, vem aqui que eu quero te apresentar a minha mãe. Aí eu falei, tá bom. Aí chegamos lá, ela, mamãe, essa aqui é Cláudio, o novo convertido que eu falei com a senhora e tal. A mãe dela estendeu a mão, muito prazer, Catarina e tal. Eu falei, ô Cláudio e tal. Aí quando eu segurei a mão da mãe dela, eu olhei para ela e falei assim, ó, depois eu quero conversar com você, tá? Aí eu soltei a mão da mãe dela. Eu sei que daquele dia em diante, ela começou a fugir de mim. E ela fazia seminário. E eu não fazia, né? Eu ia para os cultos e tudo, né? Só que eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e disse para Deus, Deus, eu vou fazer uma semana de oração. E nessa semana de oração, eu quero que o Senhor me dê aquela moça como esposa. Não falei como namorada, falei como esposa. E eu sei que comecei a orar e jejuar. Quando foi no final da semana que eu terminei o meu jejum, ela sumiu. Eu não encontrava com ela, nem nos cultos eu a via. E eu falei para Deus, dobrei meu joelho e falei, Deus, eu vou hoje para a igreja e eu quero encontrar com aquela moça. Só que se eu não encontrar com ela hoje, o Senhor pode tirar ela do meu coração porque eu não quero mais. Aí fui embora. Chego na igreja, cadê ela? Ela estava no seminário. E eu fiquei lá. Ficamos no culto e tudo. A hora do intervalo, procurei ela, não vi. E assim... Terminou o culto, saímos, eu com aquele grupo de jovens, a gente costumava, todo final de culto ia para a pracinha, tinha uma padaria, a gente tomava uma Coca-Cola e ali ficava distribuindo folhetos, evangelizando, tudo. Mas naquela noite, quando terminou o culto, o grupo de jovens me chamou, vamos Cláudio, eu falei, espera um pouco, aí daqui a pouco deixa o pessoal do seminário sair, a gente desce junto e tal, mas eu esperando ela. E eles, então tá bom, ficamos ali conversando e tudo, quando o seminário terminava era 9h50, 21h50, né? E aí, quando tocou a campainha, eu falei, agora ela sai. E sai um, sai dois, sai uma turma, sai outra, e eu não vejo ela. Sumiu. Eu falei, eu acho que ela não veio à aula hoje. Mas lá dentro da sala, ela estava lá com o nosso líder de jovens. Uhum. E ela virou para o líder de jovens e falou assim, olha, defina o Cláudio com 3 palavras. E ele não pensou 2 vezes, ele disse, um crente sincero. Acabou. Aí ela falou, agora não tem jeito, eu tenho que sair. Só que quando ela saiu, eu já tinha descido com um grupo de jovens para ir para a pracinha. Uhum. Mas quando chegou lá na esquina, ela passa por mim quase a 100 por hora. Aí eu falei assim, olha ela ali. Aí deixei o grupo de jovens, fui atrás dela. Aí no meio do caminho eu abracei ela, falei assim, olha, eu preciso falar com você, eu posso te levar em casa? Ela falou assim, mas já vai abraçando? Eu falei, não, eu tiro o braço, não tem problema. Aí fomos andando, conversando, quando chegou na porta da casa dela, ela morava mais ou menos uns 500 metros da igreja. Chegando lá, eu abri meu coração para ela, disse que estava apaixonado por ela e tudo. E ela falou assim, não, mas eu não quero namorar. Inclusive, eu vou para São Paulo. Ela tinha se decepcionado com um namorado que tinha traído ela. Uhum. Ela não queria namorar. E aí eu falei, mas eu estou apaixonado por você. Eu sei que você não gosta de mim, mas olha, com uma semana você vai dizer que está apaixonada por mim. Aí ela olhou para mim e falou bem assim, ó, tudo bem, mas eu não gosto de você. Eu falei, tá bom, posso vir amanhã falar com sua mãe? Pode. Aí no dia seguinte fui lá, pedi autorização à mãe dela e começamos a namorar. Com uma semana certinho. A gente estava conversando, ela olhou para mim e falou assim, eu estou apaixonada por você. Eita. Aí eu falei, aí. Aí com 1 ano e 9 meses, namoramos, noivamos e casamos. Ô pastor Cláudio, é muito legal ver a história do senhor, porque eu vejo o seguinte, claramente vejo uma infância muito triste, muito sofrida. Dá para perceber claramente a influência demoníaca sobre a família, né? Uma família disfuncional.
talvez até essa influência sobre a sua vida, até num nível de possessão, o senhor mesmo chegou a comentar sobre isso daí. Ao mesmo tempo, a sua conversão como sendo uma libertação total do mundo espiritual, mas uma batalha para poder sair, tirar as coisas do Egito da sua mente, entende o que eu quero dizer? Abandonar o velho homem. E aí vê a marca de Deus lhe dando uma esposa, e hoje eu sei que essa esposa, na época, ela ficou com o senhor durante esse 1 ano e 9 meses, mas ela é sua esposa até hoje. Isso. Que lhe deu filhos, que estão juntos e tudo mais. E a gente já percebe, estou fazendo uma condensação da conversa, para a gente poder falar um pouquinho sobre, de novo, o que a igreja pode fazer, a igreja cristã. Porque na história do Senhor eu já vi que o Senhor já teve situação de milagres na vida da sua filha. A sua filha, eu já vi o seu testemunho que ela foi curada na época de uma leucemia. Ela fez um tratamento, esse tratamento não dava garantia de nenhum de vida e o Senhor deu ao Senhor a cura da sua filha de um jeito milagroso que o senhor até conta que houve uma intervenção de Deus sobrenatural. Assim como também hoje, eu já estou apresentando para todas as pessoas que estão vendo a gente aqui, o Senhor hoje preside um ministério, tem pastores que trabalham junto com o Senhor. E claramente fica muito nítida a conversão como de Pedro, como dos pescadores que o Senhor falou, vem, abandona tudo e me segue. Então o Senhor foi muito intencional, muito profundo na forma de buscar o Senhor, que o tornou capaz de ser quem o Senhor é hoje. Deus lhe deu todas essas coisas. E claramente o Senhor tem uma visão espiritual desse mundo espiritual diferente de muitas pessoas. Acredito até que talvez os dons de Deus sejam uma coisa muito comum para quem foi molhado como o Senhor foi molhado, principalmente em relação à palavra de conhecimento, de ter sabedoria de Deus para poder instruir pessoas sobre algumas coisas. Olhando para a igreja de um modo geral, o que o senhor acha que a igreja errou com o Cláudio no passado? E quando eu estou falando de igreja, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana, é a Igreja de Cristo brasileiro. O que a igreja poderia ter feito com o Cláudio? O que a igreja pode fazer com os Cláudios que estão aí fora? Eu entendo que a partir do momento que a minha avó faleceu e partiu para o Senhor, houve um sepultamento. Lá naquele sepultamento houve um culto. Né? E naquele culto, automaticamente, a igreja, sabedora das responsabilidades que a minha avó tinha comigo e com meus irmãos, eu acredito que a igreja deveria nos procurar e nos auxiliar, né? Mas eles não fizeram isso. Eles nos abandonaram. Então, a partir daquele momento em que fomos abandonados, foi aonde nós procuramos viver uma vida dissoluta, né? Cada um por si. Né? Não vou dizer nem Deus por todos, que Deus não estava nesse negócio. Né? Então, a igreja simplesmente foi omissa naquela questão. E hoje eu vejo que muitas igrejas também cometem essa omissão. Né? E não é dessa forma. Eu acredito que a gente tem que estar muito ligado em relação ao ser humano, para a gente não deixar que o ser humano venha a se perder, porque a salvação é algo tão especial. Né? Eu tive tudo para ser assassinado, né? Partir desse mundo sem Jesus, mas eu acredito, o poder da oração é algo muito importante, e a minha avó orou muito por nós. Eu não vejo nenhum dos meus irmãos, assim, mesmo aqueles que já partiram, porque de homem na família só tem eu vivo agora. Meu irmão mais novo faleceu de câncer na boca, meu irmão mais velho morreu de câncer no pulmão, meu irmão do meio, acima de mim, morreu de meningite, mas todos eles tiveram uma oportunidade de ter Jesus como Senhor e Salvador. O meu irmão mais velho era um diácono da igreja. Os outros dois aceitaram Jesus no último momento de vida. Amém. Então, eu vejo que a igreja
hoje ela tem que reverter essa situação e se preocupar muito com as almas, porque não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer que Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e eu não faço nada para aquela pessoa mudar de vida, encontrar algo melhor para ela. Então eu preciso investir dessa forma. Eu vivi muitos anos na Assembleia de Deus, eu tenho um ministério, que esse ministério se chama Assembleia de Deus, porque o meu umbigo, ele é assembleano, mas não que eu seja aprisionado à denominação, de forma nenhuma. Tanto é que há um ano atrás, você não vê a Assembleia de Deus, é raro você ver uma Assembleia de Deus da forma que eu vou falar para você, é se transformar numa igreja em célula. Né? Então a nossa igreja hoje, ela é uma igreja em célula. Eu estudei a visão celular, me apaixonei por ela e hoje temos uma igreja em célula. A Assembleia de Deus, se ela vivesse uma igreja em célula, ela ia crescer muito mais. Só que os pastores de hoje, eles são presos naquele passado. E aí o que acontece? As pessoas vão embora e eles não se preocupam com elas. Eles querem ter mega igrejas, né? Para quê? Para que eles possam ter um status, né? E não se preocupar com as ovelhas. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Eu vejo que a gente tem que estar muito afinado nessa questão de procurar as ovelhas e evitar que as ovelhas se percam, né? Então, eu e a minha família, nós nos perdemos. Por exemplo, eu fui para o mundo do crime, minhas irmãs tiveram filhos de independentes, né? Hoje eu tenho uma irmã que ela tem 74 anos, mas ela viveu uma vida, a maior parte da vida dela era como alcoólatra. Então hoje, graças a Deus, ela aceitou Jesus, está firme na presença de Deus, mas tem uma outra irmã que ela não quer nada com Jesus. Então eu oro muito por ela. Então o que minha avó me ensinou eu faço hoje. Então dou auxílio para eles, tudo isso, né? E dentro da nossa igreja, eu procuro fazer isso. Eu converso muito com os pastores em relação da gente cuidar do rebanho. Mas a gente sabe hoje que o ser humano hoje, ele é diferente daquele do passado. O ser humano do passado, eles eram obedientes, o pastor falava, eles obedeciam. Hoje não, eles entram num gabinete pastoral, eles querem ouvir o que vai proporcionar bem para eles. Se isso não proporcionar bem para eles, eles vão embora e não obedecem nada que a gente fala. E muitos se perdem, muitos, infelizmente, se decepcionam com o evangelho porque eles não querem obedecer. A gente vê muito isso hoje. E também vemos pastores também que, sabedor disso, vai se preocupar com a sua própria vida e só quer a lã da ovelha. E aí acaba vivendo uma situação que hoje a gente vive um evangelho assim. Não está bom aqui para mim, eu vou para ali. Não está bom ali para mim, eu vou para lá. Então fica o povo pulando, né, de igreja em igreja e não cresce. Por quê? Hoje as igrejas também não proporcionam estudos bíblicos. Hoje é só cantoria, não é nem louvor, é cantoria. E então, é o sentir, você tem que sentir, você tem que sentir a Deus, é isso. E o povo hoje já não ora. O que eu acho interessante do que o senhor está comentando aqui, o que tem uma conexão com o nosso instituto, que as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o ObvioCast é uma ferramenta de comunicação do Instituto OPDO, né? E o Instituto OPDO, ele fala, através dos diversos quadros aí, da necessidade da igreja se envolver socialmente, de ela transformar a sociedade que ela está. Só para ter uma ideia, hoje nós estamos no Brasil com 212 milhões de pessoas. Dessas 212 milhões, 66 milhões se declaram cristãos evangélicos. Se 66 milhões de cristãos evangélicos realmente fossem cristãos evangélicos, a gente não estaria essa sociedade do jeito que a gente está. A gente está com o Brasil hoje totalmente derretido do ponto de vista moral. A gente está vendo as piores coisas acontecendo desde o nosso governo, mas a gente está vendo no meio da sociedade também. Então, a gente percebe que apesar desses 66 milhões de evangélicos estarem distribuídos em 110 mil igrejas, as igrejas elas não fazem diferença. De modo geral, existem igrejas que fazem, mas a grande maioria não faz diferença, porque é exatamente isso que o senhor está comentando. As pessoas elas vão para receber alguma coisa.
mas elas não percebem que existe uma comissão de Deus, que nós somos comissionados para algo. E aquilo que aconteceu com o Senhor, que permitiu que o Senhor se transformasse em quem o Senhor é hoje, deveria acontecer com qualquer cristão. Todo cristão deveria ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida e uma busca de intencionalidade tão contínua ao ponto de ser transformado e transformar o meio que está. E se a gente estiver plantado num determinado local, a gente não pode ficar recebendo pessoas que queiram a Cristo. A gente tem que sair para fazer transformação. E olha que coisa interessante. Não é só para pregar o evangelho. É para assistir pessoas. A família do Cláudio Macena, que teve um problema lá quando a sua avó faleceu, ela não precisava necessariamente de pregarem o evangelho para eles, porque frequentavam a igreja. Eles precisavam demonstrar o amor cristão, o amar a Deus sobre todas as coisas, ok, mas amar o meu próximo como a mim mesmo. Como é que eu amo o meu próximo? Como é que eles estão? Eles estão assistidos? Eles estão desassistidos? Então, eu acho que um canal como esse, um testemunho do Senhor como esse, ele permite que as pessoas enxerguem a omissão da igreja. E eu acho que a gente está omitindo hoje. A gente está fazendo isso exatamente agora. Eu posso estar aqui ao meu redor sem saber o que está acontecendo ao meu lado. E se eu não me preocupar com o meu vizinho, não adianta eu ficar orando por ele simplesmente. Eu tenho que orar para pedir revestimento de Deus para que eu possa influenciá-lo de alguma forma. Por exemplo, eu estou aqui na cidade universitária. Quantas repúblicas eu tenho de estudantes ao meu redor aqui? Será que eu não consigo acionar nenhum deles? Será que eu não consigo fazer realmente nenhuma diferença na vida de um deles? Ah, mas eu vou ser ridicularizado. Que seja ridicularizado, não tem problema nenhum. Estevão foi apedrejado até a morte. Eu acho que esse que é o ponto. Então, eu acho que a ideia é fazer com que a igreja ela tenha esse envolvimento, que a igreja ela desperte. Né? A gente está num torpor, está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, está todo mundo olhando somente para a sua própria vida. Quando você tem pessoas cristãs, na grande maioria das vezes, elas não são cristãs para o mundo. Elas são cristãs do Maranata. A gente vê, ora vem Senhor Jesus, volta Jesus. Mas peraí, aquele pensamento de Paulo, né, de dizer o seguinte, para mim o viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivo aqui, eu vou viver para Cristo, morto para os meus pecados, morto para o homem antigo, mas vivo para Cristo. Eu fui batizado na morte de Cristo para a ressurreição em Cristo, de modo que enquanto eu estiver aqui, eu vou estar incomodando o inferno, eu vou estar fazendo diferença no meio das pessoas, eu vou estar levando o evangelho. E se eu morrer, é lucro, eu vou estar com o Senhor no descanso. Então, eu queria perguntar para o Senhor o seguinte, essa experiência que o Senhor teve da vida toda, faz com que hoje vocês tenham eu vou usar o termo que os jovens usam, uma pegada diferente da sociedade? Como é que funciona a igreja de vocês? A gente tem essa pegada, só que hoje, é o que eu falei para você, o ser humano de hoje, cristão, ele é diferente do passado. Então, para você fazer uma igreja com essa pegada hoje, você tem que trabalhar muito, porque o ser humano, ele é diferente. Às vezes você monta uma equipe dentro da igreja para a gente sair para o evangelismo, buscar as almas, sabe? A igreja em célula, ela faz isso. Então, a primeira coisa que nós fazemos é justamente abrir células nos lares. Excelente. Então, o que acontece? Dentro da célula, a gente é provocado a ir buscar novas almas. Excelente. Então, e nós temos o evangelismo na igreja todo domingo pela manhã, exceto o domingo de Santa Ceia, que a gente vai. Só que para a gente arrebanhar o povo para ele ir, às vezes se torna um pouco difícil, porque o povo hoje olha muito para o seu umbigo. Sim. Ele esquece que existe pessoas lá fora que estão clamando, pedindo socorro em silêncio pela nossa presença para levar o evangelho para eles e também suprir as necessidades também materiais deles, né? Porque não adianta eu levar Jesus e não dar o Sim, pão também, né? Alimenta então, e depois fala de Jesus. Né? E a gente precisa disso e o nosso processo de célula, ele funciona desse jeito. Então, a gente vê que, às vezes, a igreja ela só funciona se ela tiver oração. Sim. Então, eu vejo que hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe de oração que todas as quartas-feiras se reúne 1 hora comigo para orar. Mas esse mês de abril agora, eu lancei na igreja um projeto de 30 dias de oração. Então,
todos os dias nós estamos orando. O dia que não temos atividades no lar, em célula, nem culto na igreja, a gente está dentro do templo orando. Então, quando tem célula, a gente ora nas casas. Sexta-feira nós temos culto, a gente ora nos cultos. Então, são 30 dias que nós estamos passando orando. E se não tiver oração, não adianta, a gente não vai conseguir o objetivo que Deus quer. Então, por quê? Porque através da oração é que vem a unção, e através da unção a gente consegue mover o Espírito Santo que habita em nós para convencer aquelas almas lá fora do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu for uma árvore seca, eu não vou convencer ninguém, vai ficar meras palavras. Então o que a gente precisa é isso, é da unção. Quando nós temos a unção de Deus, o pecador, ele se arrepende, ele cede, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele convence o pecador através da nossa evangelização. E as pessoas cedem, as pessoas vêm porque elas estão sedentas, só que não estão encontrando o que elas querem, a essência de Deus em nossas vidas. E tem muitos crentes assim, que têm boa vontade, mas não ora. Então, não funciona, às vezes, o evangelismo para levar as pessoas a Cristo justamente por causa dessa questão. Nós estamos como galhos secos. É um evangelismo morto, né? Mas é legal a estratégia que vocês criaram de célula, porque, no final das contas, pega-se uma igreja e quebra em várias igrejas, né? Isso. Então, ao invés de você ter uma igreja apenas num endereço, tem vários endereços, ela está correndo. Então, a pessoa que está recebendo aquela célula, ela acaba convidando vizinhos, e muitas vezes o vizinho não vai à igreja, mas vai na casa daquela pessoa. Então é uma forma de multiplicação e é uma forma de você fazer a diferença no bairro. E quando você faz isso, ainda que a pessoa ela não vá com a intenção de pedir ajuda para você, mas você começa a perceber quais são as necessidades daquela pessoa e você começa a se envolver com aquelas necessidades. Então você acaba fazendo como o senhor acabou de falar, você dá o pão e depois você leva ela a Cristo, né? Você faz as coisas juntas. Isso é bem interessante. Pastor Cláudio, eu acho difícil que algum Cláudio com 17 anos de idade, 18 anos de idade, ouça, eu tenha acesso a esse vídeo. Mas pode ser que sim. Pode ser que, de repente, alguma pessoa aqui que está vendo esse vídeo gostaria de mandar exatamente para poder falar, olha, ele falou para você. Se o senhor pudesse falar para o Cláudio daqueles anos, o que o senhor falaria para esse jovem hoje, que estava na situação do senhor? Hoje, eu diria, né, para aquele Cláudio, para que ele pudesse manter os bons costumes que a avó dele ensinou para ele, né, como seguir o caminho de Cristo, né, porque a realidade é que se eu não olhasse para as pessoas que não nos apoiou na época, mas olhasse para Jesus, o autor e consumador da minha fé, né, certamente eu não passaria por um caminho tão terrível que eu passei, sujeito até a morte, e fazer mal para muitas pessoas. Eu não teria hoje esse arrependimento comigo, não teria essa visão de um Cláudio pervertido, né, de um Cláudio pecaminoso, nada disso, muito pelo contrário, eu teria a visão de um Cláudio vitorioso, de um Cláudio que soube passar por cima de todas as situações difíceis da vida, porque se apoiou em Jesus, né? Então eu vejo que hoje, os jovens de hoje, eles deveriam, né, pensar antes de querer se envolver com qualquer circunstância deste mundo, pensar que existe um Jesus que está pronto para abençoá-lo, pronto para ajudar, pronto para conduzir ele da melhor forma possível, né? Hoje, com 71 anos de idade, eu estou fazendo administração. Eu não consegui fazer uma faculdade quando era jovem, porque não tinha ninguém que me orientasse, ninguém que me apoiasse. Mas hoje eu estou entendendo que ainda há tempo. Então, eu me sinto um jovem fazendo uma faculdade, né? Então, mas eu sei que se o jovem aproveitar hoje, ele vai ser muito feliz lá na frente, porque com Jesus a coisa é diferente. Eu sei disso porque hoje eu ando com esse Jesus. Eu não faço nada sem ele. Então, quando a gente tem essa visão ainda na nossa mocidade, a gente consegue viver de forma melhor
e ser bem-sucedido mais ainda com Jesus, porque ele nunca quis nem vai querer o nosso mal, muito pelo contrário, ele vai estar sempre nos abençoando, sempre nos dando estratégias para a gente vencer todas as dificuldades da vida. Então o que eu vejo hoje é que os jovens a geração alfa, né, hoje, né, é uma geração em que realmente eles não pensam muito nisso, né, falar de Jesus para eles não é o que eles gostariam de ouvir, sim, mas eu tenho certeza que se eles abrirem o coração para ouvir falar de Jesus e buscar o conhecimento em Jesus, eles serão muito abençoados. Por isso, meu desejo é que esses jovens entendam isso, porque o que vem pela frente hoje nesse mundo em que vivemos é algo muito terrível e os jovens de hoje, eles não vão suportar. Muito pelo contrário, eles vão ficar no meio do caminho achando que realmente eles estavam no caminho certo, mas não estão no caminho certo. E hoje eu vejo os pais também cometendo muito erros com os filhos. Uhum. E se os pais entendessem, né, o que é realmente criar um filho no temor do Senhor, os pais buscariam mais conhecimento de Deus. Não é mesmo? Com certeza. Pastor Cláudio, eu quero agradecer o tempo do senhor, quero agradecer pela vida do senhor, né? O senhor está com 71 anos de idade aí, cometeu muitas falhas, mas com certeza muitas pessoas foram alcançadas pela a vida do senhor, pelo testemunho do senhor, não só esse que a gente está gravando aqui, mas pelo seu testemunho de vida ao longo desse tempo, né? Ninguém chega aonde o senhor chegou sem glorificar a Deus. A não ser que efetivamente tenha matado muita ovelha, tenha tirado muita lã intencionalmente, que o senhor mostra que não é isso, que o senhor tem um coração quebrantado. E para fazer isso de uma forma quebrantada e contrita, é só com realmente muito joelho ralado, com muita oração, com muito quebrantamento diante do Senhor. Muita gente foi abençoada também, tenho certeza absoluta por causa disso. E eu quero louvar a Deus pela vida do senhor por estar aqui conosco. O senhor, hoje, o senhor tem várias igrejas que estavam sendo presididas pelo senhor, mas a igreja que alguma pessoa queira conhecer onde o senhor está, qual é o endereço dela? A igreja que eu estou pastoreando, ela se encontra na Rua Custódio Teixeira, número 641, na Vila Georgina, em Campinas, São Paulo. Tá, eu vou colocar abaixo aqui também, pedir na edição, para colocar o endereço do Instagram, para que as pessoas queiram ter contato, mandar alguma mensagem, alguma coisa assim também. E ali também tem os endereços das demais outras igrejas, porque caso eles queiram também, é uma forma de estar chegando até lá. Eu quero agradecer também as pessoas que estão com a gente aqui, sempre pedindo que você curta, comente, compartilhe, porque isso é uma forma de você estar informando aqui o algoritmo de que esse conteúdo ele é bom para que ele possa ser distribuído para mais pessoas, tá? Então isso tudo é muito importante. Quero agradecer novamente ao senhor, agradecer à sua esposa que permitiu que o senhor estivesse aqui conosco, porque a gente sabe que para a gente estar num outro lugar fora da nossa agenda assim, a gente tem que acordar com elas também e dizer que valeu a pena ela ter aceitado o desafio da uma semana, né? Pelo jeito valeu a pena, que ela se apaixonou e está aí junto até hoje. Isso 44 anos. 44 anos, isso é bom demais da conta. E dá graças a Deus pela presença do Senhor, por esse episódio que a gente pôde gravar aqui, dizendo para todo mundo o seguinte, nós precisamos entender que o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Para que você saiba o que fazer, você precisa estar realmente dentro da situação, precisa estar entendendo. A ideia de conversar com o pastor Cláudio aqui não é simplesmente falar de um testemunho. Tanto que eu já falei, o testemunho já estava gravado, já está num outro podcast. Até recomendo que você assista lá, está no Crente Podcast, está o testemunho do pastor Cláudio, maior até do que a gente está fazendo aqui. Mas é a conexão com o que a gente pode fazer como igreja, daquilo que a gente pode transformar, daquilo que a gente pode realmente ser. Nós estamos plantados aqui com um objetivo muito maior do que apenas esperar pelo noivo, dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para conquistar, nós não estamos aqui para ser cabeça, nós não estamos aqui para ser os melhores dessa terra. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, levando o evangelho, assistindo, dando assistência para as pessoas, sendo sal, no sentido de preservação, fazer com que as pessoas sejam preservadas.
muitos de nós somos luz no sentido de querer fazer com que as pessoas enxerguem através das nossas vidas que há um caminho diferente, mas a gente precisa ser sal também, a gente precisa preservar as pessoas. Quero agradecer ao Senhor, olhando para aquela câmera ali, dá um tchau para todo mundo. Valeu, gente, muito obrigado. Tchau, Deus Um abençoe abraço. a todos. Com Deus.